da EFRIARC. Bem-vindos ao webinar A Evolução de Sistemas de Refrigeração Transcritos a CO2, que fecha um ciclo de webinars que, por força da Covid-19, substituíram as tardes técnicas presenciais da EFRIARC. A refrigeração, tema do webinar de hoje, é uma importante área da EFRIARC e que conta com associados individuais e empresas especialistas como vogais na Comissão Técnica da EFRIARC. A refrigeração está presente na indústria, em processos de produção e transporte, mas também no setor comercial, como por exemplo o armazenamento e distribuição de alimentos. Como sabem, a utilização de refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global é um dos maiores desafios que a indústria da refrigeração se debate hoje em dia, e por isso penso que este webinar que vos proporcionamos naturalmente será muito promissor na aquisição de conhecimentos da refrigeração. Para terminar, gostaria de vos informar que a EFRIARC continuará com o formato de webinars a partir de setembro e assim será enquanto as autoridades de saúde o exigirem. Passo agora a palavra ao professor Luís Neto, vice-presidente da EFRIARC e coordenador-geral do CIAR 2021. Obrigada e fiquem bem. Ok, boa tarde a todos os participantes. Obrigado por estarem mais uma vez connosco. Hoje temos exatamente o último webinar pré-verão. Desta vez o tema tem a ver com a refrigeração, nomeadamente nos sistemas transcríticos a CO2, e o nosso convidado é o engenheiro Paulo Monteiro, porventura conhecido da maior parte de vós, uma vez que ele pertence à Danfoss, sucursal de Portugal, e, portanto, de certeza que, se estão ligados a este setor, já tiveram que entrar em contato com ele. Ele dispensa, então, apresentações. Só uma nota biográfica adicional. O engenheiro Paulo Monteiro, desde fevereiro de 2011, pertence à Comissão Técnica de Normalização CT56, na área do frio, mais concretamente do frio industrial, aplicações e instalações frigoríficas. E, portanto, é nessa qualidade de profissional da área e, digamos, conselheiro para a normalização do frio industrial que ele nos traz cá este tema. A Danfoss, em si, é uma empresa que é membro benemérito da EFRIARC. Nós, neste momento, temos 40 membros beneméritos, podem ver aqui os logotipos de todos eles, e estes webinars gratuitos só são possíveis exatamente por causa desta comparticipação destes membros beneméritos, aos quais, desde já, agradeço. Claro que os webinars não vivem só do apoio dos membros beneméritos, vivem também dos membros associados da EFRIARC, que muitos deles estarão aqui conosco hoje neste evento. Notas finais. Há dois tipos de intervenção que podem fazer. Se calhar vou começar por esta, que é, ao longo de cerca de uma hora, o engenheiro Paulo Monteiro vai falar sobre este tema. Podem surgir questões associadas com o tema. Então, usando a ferramenta bate-papo aqui do Zoom, nomeadamente colocando para mim a questão, ou para a geral, como queiram, eu vou coligindo as questões que surjam e no fim da apresentação haverá tempo para algum diálogo com o engenheiro Paulo Monteiro. Portanto, ou é uma das maneiras de colocarem as questões, ou diretamente para mim em bate-papo, ou para a geral. Por outro lado, também podem o fazer em particular, enviando um e-mail diretamente ao engenheiro Paulo Monteiro e ele depois será respondido. Para que não haja questões relacionadas com duas coisas que normalmente as pessoas colocam, que é os certificados. Os certificados são emitidos a pedido, portanto, os certificados de presença. Os vídeos e as apresentações decorrem também da mesma maneira. Portanto, em princípio, nós estamos a gravar a sessão, haverá um vídeo, mesmo não havendo um vídeo, existe um PDF com toda a apresentação do engenheiro Paulo Monteiro e os certificados são emitidos em nome individual a pedido de cada um de vós. Aliás, o pedido esse já deve ter sido efetuado. Vou interromper por aqui as minhas palavras, a minha apresentação, e vou dar palavra então ao nosso orador convidado e vamos então prestar atenção ao engenheiro Paulo Monteiro. Muito obrigado. Viva, boa tarde a todos. Penso que devem estar a ver
o meu monitor neste momento. Está a ver e ouvir muito Exato. bem. Ok, impecável. Só para dizer um bocadinho, portanto, hoje, bem, agradecer o convite da EFRIARC, agradecer a presença de todos, espero que todos estejam bem nesta fase complicada, não é? De pandemias e de confinamentos e que espero que seja útil esta apresentação de hoje. Apenas para dizer que eu estou na Danfoss já há muitos anos, portanto já vai fazer 24 anos, tive 3 anos em Madrid, em Espanha, e depois vim para Portugal, sempre ligado à área do food retail, portanto esta parte de controladores eletrónicos, serviços, portanto tudo que tem a ver mais com a refrigeração, embora fazemos algumas coisas pequenas em gestão técnica, digamos assim, mas mais ligado à parte de refrigeração e tudo que é controles associados a controle de câmaras, de móveis, de expositores, de centrais frigoríficas, de softwares, de sistema de monitorização e por aí fora. Como o colega Luís Neto referiu, também faço parte, sou membro da CT56, na área da refrigeração, de instalações e aplicações frigoríficas. Portanto, começando agora com o tema, a ideia hoje é falarmos um bocadinho das instalações a CO2 e dos sistemas transcríticos. Deixa-me, vou passar aqui o ponteiro, só um segundo. Portanto, vamos falar em princípio, dos sistemas todos que hoje em dia se encontram na indústria. Portanto, vamos começar com o sistema básico mais simples, até às últimas novidades nesta área. Primeiro, o porquê do CO2. Portanto, o CO2, que se tenha conhecimento, o primeiro compressor CO2 é por volta de 1850, que há registro, digamos assim. O CO2 na indústria da refrigeração teve o pico por volta de 1920, 1930. Depois, com o aparecimento dos refrigerantes sintéticos, por volta de 1960, praticamente desapareceu. E só nos finais dos anos 90, por estudos na Noruega, nas universidades da Noruega, é que voltou a ser falado. Não é? O CO2 é um refrigerante natural, portanto sustentável, digamos assim, para o futuro, não provoca aquecimento global, portanto está na atmosfera, nem provoca a destruição da camada de ozono, o que torna também, em termos de questões ambientais, muito atrativo. Vemos que ele, especialmente na indústria comercial, está a substituir, embora os refrigerantes sintéticos com GWPs mais elevados. Sabemos que os custos dos refrigerantes sintéticos, que são taxados em função do valor de GWP, são de certa forma elevadas, portanto um dos pontos importantes é o custo do refrigerante, do CO2 também ser atrativo, não é? Cada vez mais isto começou nos países nórdicos, em climas de temperatura mais frias, digamos assim, e agora com as evoluções que têm surgido, está-se a aproximar, ou está implementado agora já em todo o mundo. Eu recordo-me que no início dizia-se que abaixo dos Pirineus era impossível o CO2 transcrítico e agora está aplicado mesmo nos países de Médio Oriente e por aí fora, não é? Começando com as características do CO2, situações importantes para analisarmos. Portanto, o CO2 tem um ponto crítico muito baixo, portanto facilmente o podemos encontrar nos nossos ambientes, não é? Por apenas 31 graus, 73 bares, e tem um ponto triplo também bastante alto, 5,2 bares, não é? Portanto, estas pressões, é normal encontrarmos, pressões e temperaturas, normal encontrarmos nos sistemas. Portanto, isto o que nos faz levar que em certos climas ou quando as temperaturas são mais elevadas, iremos trabalhar com este refrigerante em ambiente transcrítico ou supercrítico, portanto, acima do ponto crítico. Para termos um bocadinho as ideias de pressões nestes sistemas, há uma ideia de pessoas que não conhecem bem os sistemas transcríticos a CO2, de referir que o CO2 é uma bomba, não é? Portanto, devido às altas pressões. Se virmos, as altas pressões podem acontecer no verão, dias como hoje, não é? De muito calor, mas as altas pressões estão confinadas entre os compressores de média temperatura, digamos assim, o meu gás cooler ou condensador e o retorno até à válvula de alta pressão.
digamos assim, se em termos dos projetistas, arquitetos, desenhadores tiverem este cuidado ao, digamos assim, projetar a localização das centrais frigoríficas, se colocarem a central frigorífica num nível e o gás cooler condensador logo no nível acima, estas altas pressões vão estar em meia dúzia de metros, não é? Portanto, da parte até dos compressores até ao gás cooler e do gás cooler à válvula de alta pressão. Aqui apenas para dizer também, se vimos este esquema, é muito parecido. Se esquecermos esta linha aqui e estes dois componentes, isto era uma central booster normalmente utilizada nos inícios, eu recordo nos inícios dos anos 90, não é? Em que tínhamos as câmaras negativas e os compressores negativos comprimiam para os compressores positivos, os positivos iam para o condensador ao depósito líquido e o líquido alimentava outra vez as minhas câmaras positivas e negativas. O CO2, para funcionarmos, precisamos aqui de dois componentes muito importantes, que é a válvula de alta pressão e a válvula de bypass. Para ter uma ideia de pressões, digamos assim, alta pressão, um dia como hoje, as instalações devem estar a cerca de 100 bar, não é? Nesta linha vermelha, portanto a linha dos compressores e o gás cooler. O depósito líquido, que vai funcionar como separador também, porque o líquido vamos aproveitá-lo para enviar para os postos e o gás vamos aproveitar para desviá-lo para os compressores de média temperatura, andará por volta dos 40 bar, entre 30 a 40 bares. A linha de aspiração da média temperatura estará por volta dos 28 bares, mais ou menos, entre os 25 e os 30 e poucos bares, e a linha de aspiração de negativa andará por volta dos 13 bares. Portanto, desculpem, temos aqui então 4 níveis de pressão, em que, digamos assim, as altas pressões poderão estar confinadas num curto espaço ou num curto, digamos assim, se for bem dimensionado, será uma tubagem relativamente simples da descarga dos compressores até ao gás cooler arrefecedor, digamos assim, ou condensador, e do gás cooler até à válvula de alta pressão. Se vemos isto aqui num esquema mais engraçado, vemos os 4 níveis de pressão. Vamos supor que eu tenho aqui as minhas câmaras de positivo, as minhas câmaras de negativo, tenho o circuito verde aqui à aspiração de negativa, o circuito azul à aspiração dos postos positivos, não é? O vermelho à alta pressão, portanto aqui a descarga dos compressores de média temperatura, a parte do óleo, a recuperação do óleo. Poderemos ter, hoje não vamos falar muito da parte de recuperação de calor, que é um tema muito interessante também com o CO2. Temos depois o nosso condensador ou gás cooler, às vezes condensamos, outras vezes apenas arrefecemos, e então temos os dois equipamentos, a válvula de alta pressão que me define esta pressão, a alta pressão, e a válvula de bypass que define esta pressão na linha amarela digamos assim, do depósito de líquido, não é? Um exemplo em termos de pressões e caudais, portanto um dia como hoje, digamos assim, em alguns sítios, com temperaturas por volta de, ou superiores até 35 graus, não é? Portanto, podemos ter, se temos aqui, o CO2 é muito bom em termos da transferência de calor, portanto, nós conseguimos com temperaturas do ar que arrefece o gás cooler vamos pôr 32, 33 graus, conseguimos ter à saída do gás cooler cerca de 35 graus, portanto estamos a falar de 90 bares. Hoje em dia as instalações, de certeza cá em Portugal, e há muitas transcríticas, estarão a funcionar por volta dos 100 bares, não é? Temos depois então aqui o meu depósito que é separador, portanto depósito separador, temos 35 bares na linha de líquido, e depois temos a linha de aspiração a 28 bares e a aspiração da baixa temperatura por volta dos 13 bares, não é? Cerca de menos 30 graus por aí. Aqui apenas para dizer que já há muitas instalações transcríticas instaladas no mundo, portanto eu tenho a ideia que a primeira foi em 2008, portanto 2008 e nos países mais frios. Hoje em dia está vulgarizado, digamos assim, está o mercado, como diz aqui, o mercado, digamos assim, adotou esse sistema como standard e já existem mais de 16 mil instalações em todo o mundo. Vendo aqui um bocadinho o diagrama e vendo a importância das válvulas de alta pressão e de bypass, seguindo aqui o esquema, começando aqui pelo ponto 1, para entenderem o circuito, temos então a compressão da baixa temperatura,
que se vai misturar aqui com os gases do depósito, digamos assim, e são aspirados para o compressor da média temperatura. Do ponto 3 para o 4 temos a compressão de média temperatura. Se estamos a trabalhar em regime transcrítico, apenas arrefecemos este fluido, já não se fala um refrigerante, fala-se um fluido, portanto o nosso habitual condensador é agora apenas um arrefecedor, portanto um gas cooler, um arrefecedor de gás. Temos depois, então, se eu só tiver gás não consigo ter refrigeração, necessito de uma válvula de alta pressão que me provoca a queda de pressão para poder utilizar todo o líquido para os postos, para as câmaras e expositores de média temperatura e baixa temperatura, e o gás será mandado através da válvula a válvula de gás bypass para os compressores de média temperatura. Temos depois aqui a válvula de gás bypass e então o líquido alimentar os postos de média temperatura e os postos de temperatura negativa. Não é? Portanto, isto é digamos assim, o sistema tradicional booster CO2 vulgarizado e que esteve implementado nos inícios nos países, digamos assim, com ambientes mais frios. Vendo aqui um ponto importante que é, digamos, o COP da instalação. A nossa ideia em sistemas subcríticos, são os que estamos habituados, quanto mais baixa a condensação, melhor o COP. Quando estamos a falar em regimes transcríticos, o que vemos é, portanto, o ponto transcrítico, como falamos, ali dos 73 bares, cerca de 31 graus, se subirmos a pressão de descarga, digamos assim, a pressão de condensação, neste caso descarga do CO2, verificamos que o COP irá aumentar. Portanto, isto traz-nos aqui uma diferença ao que estávamos acostumados. Então podemos pensar, então, quanto mais alta a pressão, melhor o rendimento da minha instalação. O que vemos é que, quando subimos mais a pressão, verificamos que o COP diminui ligeiramente. O que nos traz aqui é que os equipamentos de controlo eletrónico, para termos um COP ideal, um COP otimizado, têm que perceber esta relação de temperaturas, das curvas de temperaturas com as pressões, para conseguirmos o COP ideal. Basicamente, o que se faz é, neste algoritmo de controlo, medimos a temperatura do ar que arrefece o gás cooler. Essa temperatura do ar que arrefece o gás cooler define o set point que eu quero à saída do meu gás cooler, portanto, normalmente só com ΔT entre 1 e 3 graus, vamos supor 2 graus, se eu tenho temperaturas de 33 graus, quero à saída do meu gás cooler por volta de 35 graus, não é? Esse valor na curva dos 35 graus, vou ver qual é a minha pressão ótima, para ter o meu COP mais otimizado, e irei abrir mais ou menos a válvula de alta pressão para manter essa pressão. E assim consigo obter o rendimento ótimo, independentemente das temperaturas exteriores. Se a temperatura exterior for baixa, trabalho neste regime, temperaturas acima do ponto crítico, trabalharei neste regime. Portanto, os equipamentos de controlo eletrónicos, para obtermos um COP otimizado, tem que ter os algoritmos adaptados para, em cada momento, se adaptar às condições tanto de carga da instalação como ambientais que encontramos. Isto é a razão porque o CO2 é muito bom. Portanto, em regimes de temperaturas frias, vamos pensar que temos uma pressão, uma potência em média temperatura de 130 kW. Facilmente isto seria um supermercado por volta de talvez entre 1.500 e 2.000 metros quadrados, não é? Digamos assim. Se temos uma pressão de depósito de 28 bares, uma pressão de aspiração de média temperatura de 28 bares menos 8,1 graus centígrados e uma pressão do recipiente de depósito a 35 bares, o COP é extremamente elevado. Não é? Portanto, com temperaturas exteriores aqui por volta dos 10 graus. Não é? Portanto, a linha de alta pressão conseguimos facilmente trabalhar entre os 40 bares, digamos assim, e os 100 mais ou menos, ou entre os 50 e os 100 bares, por aí. Portanto, isto é a grande vantagem do CO2, em regimes frios, COPs muito elevados. A verdade é que os regimes frios, mesmo num dia como hoje, eu estou convencido que, por exemplo, na zona marítima, nas zonas se calhar do norte do país, mesmo num dia como hoje, podemos ter temperaturas inferiores a 20 graus nos períodos noturnos. Portanto, quando se fala que regime transcrítico no verão e vai estar às 24 horas em regime transcrítico,
não será assim. Portanto, temos os dias muito quentes, como deste mês de julho, mas iremos trabalhar com COPs muito elevados, mesmo nestes dias, em períodos noturnos ou períodos, claro, se as condições ambientais o permitirem. Aqui uma ideia da válvula de alta pressão, portanto, ela tem que ter capacidade para mover, digamos assim, este caudal para temperaturas mais baixas, ou se trabalharmos com pressões mais elevadas, o caudal irá aumentar e o COP efetivamente irá reduzir. A questão da válvula de bypass, a mesma situação. Neste caso, como estamos a trabalhar com pressões de aspiração fixas e de depósito fixas, o que conseguimos é que a válvula terá que poder ter capacidade para movimentar estes quilogramas por hora, independentemente das condições ambientais, seja de inverno, seja, digamos assim, no pico do verão. Portanto, esta seleção destas válvulas é muito importante nestes regimes. Normalmente entra-se com diversas temperaturas no cálculo das válvulas, temperaturas ambientes e exteriores, e também com diferentes cargas, porque sabemos que a simultaneidade de uma instalação, dependendo se é mais de frio industrial ou de frio comercial, varia bastante, não é? Portanto, as válvulas terão que fazer o seu serviço independentemente das condições ambientais ou de carga da instalação. Falando aqui uma das primeiras melhorias que se fez para elevar ou para melhorar o COP das instalações, foi a utilização de compressores paralelos ou auxiliares. Portanto, numa instalação booster normal, todos os gases aqui do depósito eram descarregados para os compressores de média temperatura. O que fazemos agora é, estes gases são, digamos assim, direcionados para compressores de maior eficiência, porque em vez de aspirar a 28 bars, esta taxa de compressão, vão aspirar a uma pressão mais elevada, que normalmente anda por volta dos 40 bars, dependendo da regulação da pressão do depósito. Portanto, isto foi, precisamente em grandes instalações, portanto, e nos picos de verão em que o caudal de gás aumenta imenso no depósito, o que fazemos é fechamos a válvula de bypass e arrancamos o compressor. Este dimensionamento entre a capacidade mínima do compressor paralelo, do primeiro compressor paralelo a arrancar, e a abertura da válvula, portanto, o que provoca o determinado caudal, é fundamental para a regulação da instalação. Portanto, este sistema está pensado em instalação grandes, portanto, já de certas potências, e, portanto, em termos de, nestes regimes de 35 graus, como estávamos a ver, 90 bares, todo o gás aqui do depósito, cerca de 43% do caudal, irão ser aspirados pelos compressores paralelos, não é? Portanto, e melhorando muito a eficiência da instalação. Portanto, com isto, com a utilização dos compressores paralelos, conseguimos melhorar o COP. Portanto, conseguimos, para as mesmas pressões, para as mesmas altas pressões, podemos, em vez de os gases serem enviados para os compressores de média temperatura, são agora comprimidos pelos compressores auxiliares ou paralelos com uma taxa de compressão mais elevada e, portanto, uma melhoria do COP. A seguir aos compressores paralelos surgiram os injetores, não é? Portanto, esta ideia dos injetores, portanto, existem injetores de alta pressão para sistemas com compressores paralelos, portanto, o injetor já vamos falar do princípio de funcionamento dele. Existem injetores específicos para instalações booster sem compressores paralelos, de menor potência, instalações mais pequenas, e agora também injetores de líquido que permitem, digamos assim, para qualquer tipo de instalação, seja com compressores paralelos ou não, permite-nos trabalhar com pressões de aspiração e melhorar o COP das instalações. Falando do funcionamento do injetor, portanto, para terem assim uma ideia um bocadinho gráfica, quando nós estamos cerca de uma linha ou muito perto de uma linha de comboio, se um comboio passar a alta velocidade, nós sentimos que somos sugados na direção do comboio. Da mesma forma, se ele passar ou estiver parado ou passar muito lento, digamos assim, não sentimos essa força, digamos assim, de ser sugados. Portanto, o funcionamento do injetor, basicamente nós temos o gás à saída do nosso gás cooler, um gás de alta pressão, portanto, no verão,
ele entra na boquilha do injetor, portanto vai-se começar aqui a produzir a expansão do líquido. A velocidade é muito alta, portanto uma pressão muito alta e uma velocidade muito alta. Depois, esta garganta faz com que a velocidade, esta velocidade, digamos assim, e a pressão diminua de forma brusca e diminua a um valor inferior à pressão, neste caso, que é da aspiração dos postos positivos, digamos aqui, uma pressão PL. Portanto, ao diminuir esta pressão ao valor mais abaixo que esta, o injetor tem capacidade de sugar este gás depois é misturado, digamos assim, nesta câmara, chama-se câmara de mistura, o gás de alta pressão com o gás que é sugado da linha, digamos assim, e subimos, temos aqui um aumento de pressão, e depois deste aumento de pressão irá para o difusor e o difusor o que irá fazer é a conversão da energia cinética, da velocidade, numa energia potencial de pressão, portanto aumentando a pressão. Com isto o que é que conseguimos? Conseguimos elevar um gás que está a uma determinada pressão, neste caso a pressão PL, para um gás, digamos assim, uma pressão PAD, aqui no monitor, e conseguimos esta compressão sem gastar, digamos assim, energia elétrica ou energia produzida, porque é o funcionamento mecânico, é o efeito Venturi do injetor. Portanto, este é o truque, digamos assim, que está por base o funcionamento do injetor. O que neste caso a Danfoss fez foi blocos de multi-injetores, porque neste dimensionamento dos injetores é muito importante que esteja tudo relacionado, portanto a parte da boquilha, da garganta, a câmara de mistura e o difusor, portanto isto tudo tem a sua, digamos assim, engenharia no cálculo. E então o que a Danfoss fez foi, em vez de um injetor único, criou multi-injetores, cada um normalmente de forma binária, os últimos 3 da mesma, portanto existem blocos de 4, existem blocos de 6, os últimos 3 da mesma potência, digamos assim, e os outros, como podem ver, temos aqui a câmara de mistura e o difusor, este mais pequeno, o primeiro, depois o segundo, de forma binária, em termos de potência vão aumentando. Como é que é o funcionamento? Temos a linha de alta pressão, que entra no injetor, portanto passa, então vamos pôr neste caso, com determinada carga de instalação, tínhamos os 3 primeiros em funcionamento. Como podemos ver, a alta pressão não vai para, já agora, para a linha de média pressão, porque temos aqui umas check-válvulas no próprio injetor que impedem a ida do refrigerante de alta pressão para a aspiração dos postos de média temperatura. Portanto, com a abertura destes injetores, este gás vai ser sugado pelos canais do próprio injetor, é sugado, é misturado com o gás de alta pressão e retorna ao meu depósito. Portanto, eu tenho que ter um controlador que depois me faça a gestão destas bobines, que é a ativação de cada injetor de forma individual. Portanto, aqui no nosso caso, para este conjunto de 6 injetores, conseguiríamos 32 etapas de capacidade. Desculpem, fiquei aqui sem... porque estou um bocadinho bloqueado, conseguimos 32 etapas de capacidade na regulação da minha instalação. Para terem uma ideia dos blocos de injetores, portanto são deste tipo. Uma função importante nestes injetores em termos de rendimento é eles também vêm com filtro à entrada. Isto é muito importante porque estes injetores perdem muito rendimento se tiver aqui obstrução do filtro, não é? Normalmente os fabricantes centrais também muitas vezes metem filtros antes do bloco de injetores, mas digamos assim nos planos de manutenção anuais ou por exemplo na altura do arranque nós dizemos que devemos limpar este filtro sempre passado 1 ou 2 dias do arranque da instalação e voltar a limpá-lo se calhar passado 2 a 3 semanas do arranque da instalação e depois, quando necessário, ou sempre nas revisões de manutenção. Portanto, isto é uma ideia dos blocos de injetores, portanto estes de alta pressão, este é o de baixa pressão e este é o de líquido, digamos assim. Portanto, a utilização de uns ou outros vai depender, digamos, principalmente das condições climáticas e das temperaturas ambientes que vamos ter a instalação e do próprio tamanho da instalação, porque há uns injetores, digamos assim, há uns que são, pronto, os de alta pressão e baixa pressão estão pensados para sugar, digamos assim, principalmente gás,
o de líquido é processamento líquido. Existem agora novos injetores que misturam, digamos assim, combinam os dois, são os combi, combinam o de alta pressão com o de líquido, e os injetores, consoante o sistema utilizado, permitem elevar a pressão ou arrastar uma determinada percentagem do gás da média temperatura, claro, em função das condições ambientais, não é? Portanto, isto depois, a seleção deles já tem a ver com a potência da instalação, as condições onde a instalação vai estar inserida, as condições em termos ambientais e o trabalho deles. Portanto, há uns de baixa pressão mais para potências mais pequenas, os de alta pressão para potências mais altas. Claro que os de alta pressão, como vamos ver, têm que ter compressão paralela, já vamos ver a seguir, e os combis permitem todos os tipos de sistemas e o de líquido também. No caso do combi, com compressão paralela também. Falando agora do multi-injetor de alta pressão, portanto, o nosso esquema, vamos pensar que estamos a trabalhar em regime subcrítico, isto é, estamos com temperaturas baixas no exterior, por volta dos 15 graus, não é? Estamos a trabalhar com pressões relativamente baixas, com copos já muito elevados, o injetor está fora do seu envelope de trabalho, portanto não tem capacidade de sugar nenhum gás. Portanto, ele irá funcionar apenas como uma válvula de alta pressão, em que faz a queda de pressão do gás cooler para o depósito para manter o copo ideal. Portanto, neste momento os compressores paralelos estão parados, não funcionam e o pouco gás que existe no meu depósito irá ser enviado para os compressores de média temperatura. Nestas cargas, este exemplo é para uma carga de 130 kW, portanto, seriam estas percentagens de gases, de caudais, digamos assim, em pressões que teríamos a trabalhar. Neste caso, digamos assim, se eu tivesse uma instalação todo o ano por volta desta temperatura, então não fazia sentido utilizar os injetores de alta pressão. No entanto, se estivermos a trabalhar agora em temperaturas ambientes quentes, aí sim, aí o que fazemos é esta válvula, portanto estamos a falar de temperaturas como o dia 2, 30 e tal graus, a válvula de bypass irá fechar e todo o gás resultante aqui no depósito irá ser aspirado pelos compressores paralelos. E os compressores paralelos irão estar aqui a mover o gás para o depósito. Com isso, não subcarregamos os compressores de média temperatura e conseguimos enviar para o depósito os gases aspirados digamos assim, da aspiração dos postos de média temperatura. Com isto, melhoramos o COP e a eficiência da instalação, digamos assim. Portanto, o controlo disto é como vos disse, medimos a temperatura exterior, determinamos o set point determina que pressão é que eu quero, o injetor irá tentar manter a pressão ideal para ter o copo mais elevado da instalação. Com isto melhoramos exatamente, portanto, falando em regimes quentes, o que conseguimos com esta situação é melhorar o COP, principalmente ou unicamente quando estamos em regimes de pressões mais elevadas, digamos assim. Isto versus o sistema já de compressão paralela. Claro, voltando aqui só atrás para referir isto, não fazia sentido eu ter um injetor e não ter compressores paralelos, porque se eu estou aqui a aspirar este gás em excesso, não o quero voltar a enviar para os compressores de média temperatura, para isso, e mandavam-se diretamente. Portanto, a ideia de utilizar injetores de alta pressão é obrigatória a utilização dos compressores paralelos para tornar a instalação mais eficiente. Todo o gás resultante irá ser aspirado pelos compressores paralelos ou auxiliares. Portanto, falando um bocadinho das poupanças destes sistemas, agora versus o sistema Booster Standard. Temos aqui, pronto, estes dados são teóricos, o que estamos a ver na prática é que os resultados são melhores que os dados teóricos. Para a instalação que falamos, para uma relação de 20% de baixa temperatura e 80% de MT, isto é, se eu tiver uma instalação de 100 kW de média temperatura, 20 kW de baixa temperatura, com o sistema de compressão paralela conseguimos melhorar a minha instalação em cerca de 10%. Com os compressores paralelos, mas otimizando a pressão do recipiente, em vez de utilizar pressões de recipiente fixas, fazendo pressões de recipiente ou do depósito otimizadas, melhoramos ainda a instalação. Colocando os multi-injetores de alta pressão, temos importantes, digamos assim, poupanças de energia,
para as diversas temperaturas ambientes, não é? Portanto, eu tenho aqui a seguir, penso que sim, aqui um dado teórico aqui de Lisboa, para os 3 casos, digamos assim, conseguem-se, com a utilização dos multi-injetores, poupanças por volta de 14% versus o sistema booster CO2 convencional. Portanto, aqui não estamos a comparar com os sistemas dos refrigerantes sintéticos, senão seria superior. Falando do injetor de líquido, ok, isto bloqueou um bocadinho outra vez. Vamos só ver uma situação aqui do controle do evaporador. Portanto, quando estamos a falar de injetor de líquido, quer dizer que vamos ter evaporadores de média temperatura inundados ou semi-inundados, não é? Se vemos o evaporador como se fosse um tubo, digamos assim, um tubo linear, podemos ter instalações que estamos com sobreaquecimentos estáveis mas altos, porque estamos com gás sobreaquecido no meu evaporador. Os algoritmos de controlo da Danfoss de expansão das válvulas eletrónicas tentam atingir o mínimo sinal estável. Portanto, o mínimo sinal estável é quando termina as gotículas de líquido à saída do evaporador. Portanto, tentamos que a válvula de injeção eletrónica de líquido obtenha sempre, em cada momento, o mínimo sinal estável para ter o sobreaquecimento o mínimo possível à saída do evaporador. Depois podemos ter sistemas com sobreaquecimentos nulos, portanto, sobreaquecimentos nulos não controlamos o líquido que passa no evaporador, portanto, temos líquido à saída do evaporador, e o que a Danfoss fez nestes regimes de controles aditivos de líquido, tentou descobrir o ponto, ou os algoritmos estão preparados para descobrir o ponto em que já não temos líquido, digamos assim, da forma laminar, digamos, só temos gotículas à saída do meu evaporador, sem ter, digamos assim, líquido contínuo. Portanto, os algoritmos de controlo nossos estão, no caso da expansão direta, para atingir o mínimo sinal estável, com a utilização de sistemas inundados. Nós até nem chamamos inundados, chamamos semi-inundados, porque é apenas uma pequena percentagem de líquido que sai do evaporador, a atingir o ponto que é o controlo de líquido adaptativo. Em termos dos injetores líquidos, os sistemas, portanto, eles podem trabalhar em todos os sistemas, seja com combustão paralela ou não. O que nos obriga a ter é, à saída dos postos positivos, um separador de aspiração. Portanto, eu aqui vou ter líquido e vapor. Claro que eu não quero que este líquido vá para os compressores de média temperatura, neste caso, que podia danificar. Portanto, tenho que ter aqui sistemas de controle de forma a prevenir isso e de forma que o algoritmo de controle desta válvula se possa adaptar, às vezes trabalhando com o ALC, portanto o controle adaptativo líquido, outras vezes trabalhando com os algoritmos de mínimo sinal estável e de inspeção direta. Com isto, pensamos que é apenas uma pequena percentagem que irá de líquido que sair dos evaporadores e o injetor de líquido o que irá fazer é bombear, portanto tem a capacidade de forma mecânica sem consumo elétrico, apenas as bobinas de cada cartucho dos injetores, tem capacidade de sugar ou de bombear este líquido de volta para o depósito. Portanto, com isso, e ao trabalhar com evaporadores semi-inundados, conseguimos que os compressores de média temperatura subam a pressão de aspiração. Portanto, trabalhem de forma mais eficiente. Nestas instalações é normal sempre haver uma válvula de alta pressão também em paralelo aos injetores de líquido. Não é? Portanto, estávamos a ver no caso de temperaturas frias, no caso de temperaturas de calor, o injetor de líquido é independente das temperaturas, portanto conseguimos sempre bombear, pela característica dos injetores, bombear este líquido de volta para o depósito. Com isto, pensando que tínhamos um injetor de gás, se eu aqui adicionar um injetor de líquido, ainda nestas temperaturas quentes, não é? Estamos a falar de temperaturas exteriores de 35 graus, conseguimos melhorar o COP da minha instalação. Então, se eu trabalhar com pressões do recipiente otimizadas, portanto, poder subir as pressões do recipiente para melhorar a eficiência dos compressores paralelos, portanto, estamos aqui a comparar já um sistema de compressão paralela com injetor de gás e agora adicionando o injetor de líquido, melhoramos o COP da instalação. Com isto,
apenas agora este resultado que vos estou a mostrar aqui é apenas o injetor de líquido versus uma instalação standard CO2, consoante a carga de baixa temperatura e média temperatura. Claro, como os injetores de líquido estão a aspirar ou a bombear líquido dos postos de média temperatura, quanto maior for a carga de MT, melhor para o rendimento da instalação. Portanto, temos aqui uns exemplos que, se uma instalação de CO2 transcrítico apenas de cargas de média temperatura, a poupança podia ultrapassar os 15%, não é? Portanto, na zona de Lisboa, e depois, consoante a carga, estas poupanças versus sempre o sistema standard de CO2. Os combi são os injetores combinados, que têm cartuchos de líquido e de gás, digamos assim, e é o controlador eletrónico que gera o injetor que vai determinar em cada momento quais é que devem trabalhar. Portanto, basicamente, como estamos a falar de injetores de gás, temos que ter os nossos compressores paralelos, que é para que os gases que vêm da média temperatura possam ser depois aspirados pelos compressores paralelos, isto em regimes de temperaturas quentes. Em regimes de temperaturas frias, apenas trabalharão os cartuchos do injetor de líquido para bombear líquido de volta para o depósito. Sim, instalações de tamanho médio, digamos assim, com combustão paralela. Em ambientes quentes, irão trabalhar, portanto, o injetor terá a capacidade digamos assim, de sugar gás e líquido desde este separador de aspiração. E com isso, depois os compressores paralelos trabalharem e melhorarem muito a eficiência da minha instalação. É normal, depende do dimensionamento. Nós podemos ter vários blocos de injetor em paralelo. Se a potência da instalação for muito grande, podemos pôr até 4 blocos em paralelo. Mas é sempre normal, muitas vezes, colocar uma válvula de alta pressão em paralelo com o injetor, que ela poderá funcionar em momentos de pico, de algum excesso de carga da instalação. Portanto, funcionar como pico, como reforço do injetor, ou, se for dimensionada nesse sentido, poderá funcionar em vez do injetor, não é? Portanto, terá essa capacidade de poder funcionar como um sistema booster, neste caso deste exemplo, booster com combustão paralela standard, digamos assim. Estes injetores combis existem também na versão, digamos assim, separada. Existem injetores de alta pressão, portanto isto é o normal, portanto injetores de alta pressão e injetores de líquido, em que, como vos disse, podem ser montados até 4, portanto o algoritmo de controlo destes controladores que gerem isto tudo, portanto é o mesmo equipamento que gera os compressores de baixa temperatura, os compressores de média temperatura, a válvula de alta pressão, os injetores, a válvula de bypass, a pressão do recipiente. Portanto, podem gerir até 4 blocos de injetores em paralelo, tanto de gás como de vapor. Portanto, aqui eu presumo que irão receber uma cópia desta apresentação, depois podem reparar aqui para determinados os caudais que temos e o nível de pressões nestes sistemas. Portanto, com isto, com injetores de líquido e gás, conseguimos ainda uma melhoria na eficiência da minha instalação. Portanto, temos aqui a situação de Lisboa à vontade, isto é, conseguimos valores acima de 30%. Nós temos instalações reais, ainda antes dos injetores, que me diziam que estavam a poupar cerca de 35% ou mais durante os períodos de inverno, de baixas temperaturas, e mesmo no verão, comparado com as instalações dos refrigerantes sintéticos, ainda poupavam 5%. Portanto, dava uma média de 30% sem a tecnologia dos injetores. Portanto, essas instalações de maior potência com injetores, sem dúvida que o benefício é grande. Neste caso, quanto maior a carga de positivos, maior a poupança que conseguimos. Existe também aqui uma particularidade, são os injetores de baixa pressão, portanto este sistema é para instalações mais pequenas, portanto cerca de 50 kW, sim, lojas relativamente pequenas, digamos assim, até 600 metros quadrados, mais ou menos, portanto 50 kW de média temperatura e 10 kW de baixa temperatura. Os injetores de baixa pressão o que permitem em sistema normal de ambientes frios, funciona apenas como uma válvula de alta pressão, portanto, para manter o COP ótimo, portanto, não tem capacidade de sugar nada, portanto, digamos assim, o gás resultante que vem do gás cooler é enviado para os compressores de média temperatura por esta válvula de bypass.
E o que pretendemos aqui, neste sistema de baixa temperatura, nós já não temos compressores paralelos, é no momento em que o sistema determina, isto em ambientes quentes, determina que o injetor, portanto as pressões já estão no envelope de trabalho do injetor, fechamos aqui uma válvula e todo o gás da média temperatura é sugado pelos injetores de baixa pressão e depois alteramos o set point dos compressores de média temperatura para funcionarem como compressores de paralelo. Portanto, se estavam em ambientes frios a trabalhar, vai aspirar a -10, neste regime, neste momento, aspiramos todo o gás da média temperatura e devolvemos ao depósito, colocamos uma válvula maior para existir a mínima queda de pressão aqui, para que estes compressores possam aspirar a níveis de pressões superiores e assim melhorar a eficiência da minha instalação. Portanto, com isto, comparando versus, portanto, a utilização de sistemas para instalações mais pequenas, de sistemas de compressores de baixa, os compressores de baixa pressão, os injetores de baixa pressão versus o sistema booster, consegue-se aqui umas poupanças de perto de 10%, não é? Depois, na mesma, consoante a carga, a relação de carga entre a baixa temperatura e a média temperatura. Eu não vou abordar hoje muito a recuperação de calor, mas só para dizer que isto é bastante importante no CO2. Desculpa, isto ainda avançou. Portanto, é muito importante nas soluções de CO2 também aproveitar o calor gerado. Portanto, nós por exemplo, um dia como hoje, em que temos pressões na alta pressão de cerca de 90 bares, portanto, temperaturas acima dos 100 graus, é muito fácil, mesmo sem alteração de nenhum set point, conseguir aquecer água quente sanitária ou água quente para recuperação de calor. Isto ainda mais útil em sistemas, se eu tenho uma instalação industrial ou comercial perto de um sistema por exemplo, de aquecimento de district heating, portanto, que cá em Portugal penso que só existe na zona de Lisboa, na zona da Expo, não é? As próprias instalações de refrigeração serem elas produtoras de energia térmica e venderem esta energia térmica. Nós temos conhecimento nos países nórdicos, que lá utilizam muito o district heating, de forçarem as instalações no inverno a trabalharem de forma transcrítica para venderem energia para a rede pública. Portanto, vender calor para a rede pública. E a parte do CO2 é bastante importante nisso. Portanto, para aquecimento de água quente sanitária, essa é a parte mais simples, ou a parte do aquecimento de calor. Também é muito importante, se a gente vir as temperaturas do depósito, portanto, vamos aqui só voltar atrás, eu com estas temperaturas aqui de 6 graus, de -6 ou por volta de 0 graus, normalmente eu tenho aqui o depósito a 0 graus, com esta temperatura, se eu meter aqui um permutador, também consigo arrefecer água para, por exemplo, para a parte do ar-condicionado. Portanto, para sistemas de água, portanto, com ventiloconvetores ou baterias de arrefecimento, com esta temperatura que eu tenho no meu depósito do CO2, consigo facilmente também arrefecer água. Utilizar esta energia aqui, este calor, para aquecer e este frio, digamos assim, temperaturas de volta a 0 graus, para arrefecer água. Portanto, voltando aqui à parte de recuperação de calor, sim, e agora queria-vos falar, portanto, estou a tentar não me estender muito além das 6 horas que era o que estava programado, queria-vos falar deste projeto Multipack. Portanto, este projeto Multipack foi um projeto financiado pela Comunidade Europeia, portanto, em que esteve vários parceiros a nível internacional, portanto, esteve um instituto da Noruega, o NTNU, teve uma empresa de consultoria da Noruega, a Sintef, teve parceiros de Itália, também de universidades, da CNR, penso eu, CNR exatamente, e fabricantes italianos, teve envolvidos fabricantes de Portugal no fabrico dos expositores frigoríficos, e foi uma instalação que foi executada na zona de Porto Mós, portanto, Porto Mós, ali perto da Batalha, não é? Portanto, Leiria, Batalha, não é? Portanto, isto foi um arranque de uma instalação em dezembro de 2018, mas só para terem uma noção também da importância das otimizações e do controlo, ainda os últimos ajustes foram feitos este mês de julho. Portanto, estão a ver, é um projeto financiado pela União Europeia em que os resultados estão a ser monitorizados e, digamos assim,
de contínua monitorização e controlo, não é? Esse sistema, o que é que contemplava? Contemplava, tínhamos aqui os compressores de média temperatura, digamos assim, fazíamos aquecimento de água quente sanitária, fazíamos CO2 direto nas UTAs, portanto, na parte do aquecimento, portanto, este CO2 nas UTAs, depois de passar nas UTAs, ia ao gás cooler, podia ir passar ao gás cooler, fazer bypass do gás cooler, e depois ia aos injetores de alta pressão. O líquido resultante ia alimentar os postos de negativa e de positiva e ia também alimentar o circuito de refrigeração das UTAs para o ar-condicionado. Portanto, este circuito de refrigeração poderia depois ser, o retorno do ar-condicionado era sugado pelos injetores de baixa pressão para o depósito. Tínhamos funcionamento também com injetores de líquido, portanto, os evaporadores podiam trabalhar de forma inundada, portanto tínhamos aqui um separador de aspiração, em que o líquido era sugado por injetores de líquido também para o depósito. Portanto, tínhamos aqui uma instalação completa de integração de frio e de ar-condicionado. Portanto, temos uma cá em Portugal, o que denota também que somos às vezes pioneiros. Portanto, neste caso, a Danfoss, também devo dizer, apenas, entre aspas, foi responsável neste projeto pelo fornecimento dos injetores. Portanto, lá tem 2 injetores de alta pressão, 2 de baixa pressão e um de líquido, e pela parte de controlo de todo o sistema, digamos assim. Portanto, isto de uma forma mais gráfica, aqui não está a parte do aquecimento de água quente, não está a descarga de água quente aqui para as UTAs, portanto está um diagrama mais simplificado, mas para terem uma noção, portanto, os postos negativos, compressores negativa, postos positivos, separador de aspiração, e este separador é sugado pelos injetores de vapor e líquido, digamos assim. Temos também a parte do ar-condicionado com aqui por acaso não está desenhado, não está o injetor do ar-condicionado, está apenas uma válvula de retorno. Portanto, este esquema aqui é muito simplificado, o esquema anterior podemos ver em mais detalhe a instalação. Portanto, conseguiu-se poupanças importantes e estes dados são dados do ano passado. Portanto, a instalação sofreu um recomissionamento em março de 2019, e voltou a ser recomissionada este ano e agora, neste período de maio até agora, até a semana passada, foi otimizada, tendo em funcionamento todos os injetores, os de alta pressão, os líquidos e de baixa pressão, o que irá provocar ainda poupanças mais elevadas. Queria-vos mostrar uma ideia das pressões de trabalho, para ter uma ideia, quem está na área de refrigeração vê, isto são dados de início de julho, dia 1 de julho, dia 2 de julho, 3, 4 e 5, conseguimos com este sistema na aspiração estar aqui a aspirar a menos 1,5 graus Celsius, não é? Portanto de temperatura, neste período de julho, períodos bastante quentes, estamos a conseguir médias de aspiração isto um horizonte de cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, portanto de menos 4 graus, menos 3,87 na aspiração, e na parte negativa, aspirar a uma média de menos 29 graus, não é? Digamos assim, para os postos negativos. Portanto, isto é que é o que nos dá depois a grande poupança que temos nesta instalação. Para terem uma noção de pressões nesta instalação, claro, a temperatura, temos aqui a temperatura exterior, temperatura exterior mais elevada, pressões mais elevadas, é normal, portanto, dias muito quentes temos aqui as pressões perto dos 100 bares, alta pressão. Aqui, para vos dizer que o condensador também está muito próximo da central, portanto, foi pensado tanto o condensador como as UTAs, portanto, fizeram que, de forma que a alta pressão estivesse confinada num sítio relativamente próximo, a parte do gás cooler da central, e as UTAs também parte próximo da central. Estávamos a otimizar a pressão do recipiente, portanto, a pressão do recipiente alterada, e para ter uma noção das pressões também de trabalho. Em termos dos compressores, funcionam os compressores dos 3 níveis, portanto os compressores de baixa temperatura, média temperatura e paralelo. Claro, dias mais quentes os compressores auxiliares paralelo trabalham mais, dias relativamente mais frios trabalham menos, mas pronto, os controladores gerem todo este sistema. Portanto, depois fez-se muitos testes e vão-se continuar a fazer até ao final do ano, porque o projeto é acompanhado, tem 2 anos de acompanhamento, penso eu. Portanto, fez-se vários testes do género de desligar todos os injetores e ver como a instalação funcionava em sistema booster convencional. Depois ligou-se apenas os injetores de líquido e verificamos poupanças de 17%. Depois
adicionou-se os injetores de alta pressão aos de líquido e poupanças acima de 25, e depois com injetores de alta pressão líquido e ar-condicionado, portanto os de baixa pressão que estão a funcionar para o ar-condicionado, poupanças 32. Eu devo dizer que estes resultados foram feitos sem esta última otimização. Estes resultados são dados fornecidos, neste caso, pelas empresas da Noruega, que estão a fazer a consultoria deste projeto, sem ter em conta estas otimizações muito importantes que fizemos desde maio até hoje, digamos assim. Até hoje, até a semana passada, neste caso. Pronto, não sei se fui muito rápido, são 6 da tarde, tentei cumprir aqui o horário. Resta-me agradecer, não é agradecer, mas estamos disponíveis agora para perguntas. Ok, muito obrigado, engenheiro Paulo Monteiro. Eu peço desculpa só se fui muito rápido nesta apresentação, às vezes as coisas fluem assim de forma mais rápida. Eu julgo que correu muito bem, com a cadência certa. Tenho aqui 2 perguntas, eu até vou partilhar aqui a minha tela para ser mais fácil de ver. Então, o Celestino Ruivo faz esta pergunta. Foi referida à importância do controle do sistema em função da temperatura do ar exterior para garantir o COP máximo. Neste âmbito, pergunto qual o efeito da resistência térmica da sujidade no arrefecedor de CO2 a alta pressão no lado do ar, no controle do sistema, de modo a garantir o COP máximo. Portanto, sim. Resistência térmica de sujidade no arrefecedor de CO2. Claro, para termos, exatamente, portanto, o arrefecedor de CO2, o nosso gás cooler, não é? Quando eu vos estava a dizer que conseguimos diferenças entre a temperatura do ar ambiente e a temperatura de saída do gás cooler, normalmente entre 1 e 3 graus, não é? Portanto, entre 1 e 3 graus. Claro, o gás cooler tem que estar dimensionado para isso, mas eu dados concretos não tenho, mas é a mesma situação de um condensador, não é? Se temos o condensador completamente colmatado ou sujo, é de extrema importância para a eficiência do sistema que ele esteja a funcionar corretamente. Aqui passa-se a mesma coisa, embora o CO2, as diferenças de temperaturas podem não ser tão significativas, não é? Do que num refrigerante sintético, mas é fundamental para um sistema ter todos os equipamentos, além de bem regulados, porque às vezes pode-se pensar, eu tenho uma instalação CO2, já vou poupar energia e tenho os meus problemas resolvidos. Mas uma instalação CO2 não é sinónimo de ter tudo otimizado, não é? Portanto, embora os controladores eletrónicos ajudam, neste caso o condensador ou o gás cooler tem a sua importância, não é? Portanto, nesta instalação, por exemplo, do Porto Mós, o instalador este último ano decidiu colocar também painéis adiabáticos, não é? Ainda para melhorar mais a eficiência da instalação, ou o cliente final, digamos assim. Portanto, é importante, tudo que é importante, tudo que é para melhorar a eficiência é importante, não é? Ok, sim senhor. Do mesmo Celestino Ruivo, pergunta se a utilização de arrefecimento evaporativo no gás cooler se é viável. Que eu tenha visto, não vi aplicado, porque devido à densidade de CO2 é muito fácil arrefecer apenas com ar, não é? Portanto, conseguimos delta-T's de 1, 2 graus. Os arrefecimentos evaporativos obrigam ao consumo de água, não é? E aos tratamentos de água associados, a problemas de legionela. Portanto, nós com as características CO2 conseguimos delta-T's entre a temperatura ambiente e temperatura de saída já muito baixos, estamos a falar de 1 ou 2 graus. Eu por acaso não vi, mas não teria que ser um problema, não é? Não teria que ser um problema. Agora, se era uma mais-valia, já duvido, não é? Digamos assim. Okay. O Diogo Barros tem aqui um problema, basicamente a diferença entre o injetor líquido e o injetor combinado. Sim. Precisávamos de rever melhor aí o diagrama do injetor combinado, onde é que ele aspira o gás? Sim, portanto, normalmente eu se vou partilhar agora o meu monitor, então, sim. E vou lá e vamos aos combis, só um segundo, aqui a apresentação. Os combinados, portanto, se eu tenho o meu separador de aspiração,
os combis, não é? Aqui. Portanto, se eu tenho os combinados, ou poderiam ser combinados, ou até de forma, é capaz de ser mais fácil ver esta situação. Portanto, Não estamos a ver a tela. Não? Desculpe. Okay. Então, eu estou a partilhar, portanto, só um segundo, share screen. Desculpem, pensei que estavam a ver. Portanto, vou executar só aqui a apresentação. Sim. Portanto, estes injetores combinados ou que podem ser separados, digamos assim. Isto, digamos assim, o truque está no equipamento de controlo, que consoante, eles podem aspirar líquido e vapor do depósito, pode ser apenas uma saída, portanto, normalmente, simplificando, seria o líquido na parte de baixo, o vapor na parte de cima, não é? Com duas linhas, se eles forem totalmente separados, seria recolher o líquido na parte de baixo do separador de aspiração para bombear o líquido para o depósito, o gás ser sugado da parte de cima, mas o que estes injetores têm a capacidade é o equipamento de controlo, em função das pressões em cada momento e em função dos envelopes de cada um dos injetores, ele determina quais cartuchos irá abrir. Portanto, ele, sabendo as pressões de trabalho em cada momento, de pressões de aspiração, pressões de depósito, pressões de alta, ele depois dá sinais às bobinas dos injetores respectivos, privilegiando sempre aquele que melhor se adapta a cada momento à instalação. Portanto, se ele determinar que estamos numa situação de frio em que estamos fora do envelope do injetor de vapor, irá abrir os cartuchos dos injetores de líquido. Quando estivermos numa zona de alta pressão, até poderá abrir os dois ao mesmo tempo, primeiro o líquido e depois sempre o do vapor, não é? Ou o vapor primeiro e depois o líquido. Ok, tenho outra questão, ou outras questões, agora só um momento, aproveito para partilhar. Então vou eu cancelar a minha, senão não vejo, não é? Pedro Nascimento, eu vou ler. Pedro Nascimento pergunta, o CO2 é passível de utilizar como retrofit do R22? Não poderia ser um retrofit, teria que ser sempre uma mudança completa. Portanto, não se pode aproveitar nada, não é? Digamos assim, R22 é já muito antigo, esperemos que já não exista cá em Portugal, não é? Mas, digamos assim, se eu tivesse uma instalação R22, eu sei que agora está-se a desenvolver, fabricantes, nós também, unidades mais pequenas, unidades condensadoras para instalações de pequena potência, não é? Unidades condensadoras CO2 para uma pequena câmara poder também ter esta tecnologia aplicada, não é? Digamos, não seria um retrofit, seria uma mudança completa. Era preciso mudar tubagens, era preciso mudar os evaporadores, era preciso mudar o gás cooler, compressores, portanto, não se pode falar em retrofit, mas sim numa mudança completa. Ok. A propósito do R22, já tenho aqui alguém a dizer que ainda existe muito em Portugal. Pois, exato. Não vamos falar. É das coisas que não precisamos ter conhecimento, não é? Pois, exatamente. Infelizmente é verdade. Ok, Pedro Renda diz, existe um ponto ótimo no caudal de flash gás, isto é, queremos reduzir ao máximo o flash gás? Não existe um ponto ótimo, digamos assim, nós quando controlamos a pressão portanto, a válvula de gás bypass está para controlar a pressão do recipiente, em que os primeiros algoritmos era para uma pressão fixa, que queríamos, pensando que temos que ter um delta T, um delta de pressão entre a pressão do recipiente e a média temperatura. Portanto, se não tivermos se não tivermos um diferencial de pressão, o líquido não poderá circular, não é? O que se faz agora é estes sistemas otimizados de poder ajustar a pressão do recipiente, sabendo as condições também de alta pressão. Isto é, em vez de termos as soluções mais otimizadas agora, em vez de controlar a pressão do recipiente, portanto, a pressão do recipiente é controlada pela válvula de bypass de forma fixa, portanto, nós dizemos que queremos 38 bares e a válvula de bypass irá abrir mais ou menos para manter os 38 bares. Agora, os últimos algoritmos o que permite é fazer uma variação otimizada da pressão do recipiente. Se a pressão alta for maior, a pressão do recipiente também poderá subir e isto melhora a eficiência dos compressores paralelos. Portanto, é o algoritmo do controlador que gera essa parte de otimização do set point da pressão do depósito. Ok.
Outra questão, do Nuno Dias, neste caso, as bobinas dos injetores são on-off ou são modulantes? Não, são on-off, portanto, neste caso dos injetores de 6, portanto, elas são de forma, os injetores têm capacidades binárias, vamos supor, se o primeiro é de 1 kW, o segundo é de 2, o terceiro é de 4, 16, portanto, e o que ele faz, o controlador, é que tem 32 pontos ótimos, consoante a carga da instalação, o controlador vai gerindo os cartuchos e obtermos os pontos ótimos de funcionamento do injetor. Há injetores, neste caso a concorrência, que são variáveis, que são modulantes, mas o problema desses injetores são modulantes na entrada do gás. Mas a câmara de mistura e o difusor é sempre o mesmo, independentemente da potência. Portanto, nunca, como muito, conseguimos o ponto ótimo quando está a 100%. Os nossos injetores conseguimos, neste caso com o algoritmo de controle, 32 pontos ótimos, porque nos adaptamos o difusor, a câmara de mistura, a boquilha e a garganta para cada etapa. Portanto, e como ele gera de forma binária, irá portanto, obtermos 32 pontos ótimos, não é? na regulação. Gonçalo Viegas pergunta como se verifica se existem condensáveis na instalação e quais são as consequências? Se existem condensáveis, neste caso nós vamos trabalhar com líquidos, eu não sei se refere a esta parte, portanto, o nosso depósito de líquido não está às temperaturas ambientes que nós estamos habituados aos refrigerantes sintéticos, não é? Vamos ter temperaturas no depósito de líquido ali a rondar os 0 graus. Portanto, a linha de líquido terá que ser isolada, não é? Terá que ser isolada para evitar condensações. E bem isolada, não é? Portanto, eu não sou especialista nesta área da parte dos isolamentos, mas terá que ser calculada sabendo que o líquido, então se tiver ainda sob arrefecimentos, não é? Poderá estar ali muito perto dos 0 graus e, portanto, provocar condensações, não é? na tuagem. Portanto, tem que estar isolado, é o que eu posso dizer. Sim, senhor. Uma dúvida, esta tecnologia de injetores e deste tipo de controle é exclusiva da Danfoss ou ela trouxe a todos os fabricantes? Eu não sei se fomos, sinceramente não sei se fomos pioneiros, mas há outros fabricantes, que pelo menos eu sei que a Carrier desenvolveu com a Carel também estes injetores modulantes que modulam a entrada do gás, não a saída. Portanto, é sempre a mesma câmara de mistura e difusor, mas existem outros fabricantes que, digamos assim, que têm injetores também. A tecnologia de injetores já é muito antiga, não é? Os injetores já existem há muitos anos, aqueles injetores mecânicos, já há fotografias aí de injetores. Sim, agora as maneiras de controlar por causa do CO2, sim, exatamente. A Danfoss optou por, em vez de ter um injetor, criar estes blocos com multi-injetores para se tentar adaptar para diferentes cargas de instalação, não é? E alguma novidade em relação ao CO2? Há alguma coisa que esteja aí na expectativa de ser uma novidade que venha a aparecer ou esta é a última novidade e por aqui nos manteremos? Sim, olha, portanto, o CO2, se vimos a primeira instalação transcrítica foi em 2008. Foi. 2008 para 2020 é muito pouco tempo para a indústria, para um desenvolvimento, não é? Portanto, eu acredito que estejam sempre a pensar em melhorias, principalmente em melhorias na parte do controlo. Portanto, estas situações de agora o recipiente, portanto, além do ponto ótimo do COP da alta pressão, a possibilidade da pressão do recipiente ser variável, a possibilidade das pressões de aspiração dos compressores serem variáveis também, portanto, o que se tem visto mais é esta parte de melhoria na área do controlo, portanto, nos equipamentos eletrónicos, os PLCs, os autómatas, não é? De controlo de todas estas situações. O que se está a ver também, cada vez mais, é a penetração do CO2 também nas instalações industriais. Se começaram muito para a parte comercial, de supermercados, não é? Agora há uma tentativa de ir para as pequenas câmaras, uma instalação que tenha uma câmara e um móvel, ou uma pequena câmara, não é? Através de unidades condensadoras a CO2. As nossas, em princípio, devem sair este ano, porque, como disseram, não sei se isto do Covid atrasou ou não o desenvolvimento. E, por outro lado, também nas instalações de frio industrial, haver cada vez mais uma penetração do CO2 de forma total ou parcial, tipo juntar o amoníaco com CO2, fazer a combinação numa instalação industrial da tecnologia do amoníaco com CO2. Agora, de novos desenvolvimentos, que eu saiba, assim, de equipamentos, não tenho mais conhecimento. Sei que, portanto, esta parte do trabalho na parte do algoritmo de controle.
Ok, eu julgo que tivemos uma boa sessão, uma série de questões a serem também respondidas e sugiro que questões adicionais que queiram colocar ao engenheiro Paulo Monteiro usem aqui o recurso de enviar diretamente um e-mail. Às vezes as questões são demasiado complexas para uma resposta única e, portanto, está aqui o contacto. E, sim, eu já agora... Sim, só para me despedir também, de agradecer a presença das pessoas. Ainda temos aqui o encerramento pelo Presidente da Comissão Técnica. Okay. Eu iria parar aqui a minha intervenção, agradecendo ao Paulo Monteiro a sua presença e esta palestra, e iria dar agora a palavra ao Presidente da Comissão Técnica da EFRIAC, a quem compete fazer o encerramento deste... Se me permitir, Luís, se me permitir, só para agradecer a presença das pessoas e agradecer novamente o convite feito pela EFRIAC, é um prazer estar com vocês também. É um prazer tê-lo connosco. Sim, sim. E obrigado a todos e que continuem bem e que se afastem dos Covid. Em nome da direção. E boas férias para quem tem férias agora brevemente também. Sim, aproveitem para ficar em casa nas férias. Eu chamaria o engenheiro Álvaro Ramalho, Presidente da Comissão Técnica, para encerrar esta ação. Boa tarde, obrigado a todos. Eu tinha uma pergunta antes ao Paulo Monteiro. Estes temas terão, já vi que naquela aplicação tentam também usá-lo em frio doméstico, digamos, entre aspas. Isso é uma experiência ou é para ser futuro? Digamos assim, há uma, portanto, não sendo especialista, não é? Há uma tentativa, claro, esta indefinição toda nos refrigerantes, como sabemos, estes refrigerantes sintéticos, não é? É o 448, é o 449, agora é o 452, é os inflamáveis, é este, é aquilo, portanto, essa indefinição toda tende a que a indústria utilize um refrigerante sustentável, não é? Sim. Portanto, neste momento, os que existem na natureza é o amoníaco, o CO2, portanto, não provocam nem destruição da camada de ozono, nem o aquecimento global, e temos depois os inflamáveis também, não é? Que é muito utilizado no frio doméstico, não é? Nas pequenas vitrines e os propanos, o isobutano e o butano, não é? Portanto, há uma tentativa de fazer estas unidades CO2 que se pensou para grandes potências, cada vez mais diminuir as potências, se calhar, não digo ao nível de uma vitrine, digamos assim, de um expositor, mas já de uma câmara frigorífica, em vez de ser um grupo, por exemplo, antigamente a 404 e agora são os 449, ou 452, ou 454, poder fazer também com CO2, não é? Portanto, e abrir, digamos, o CO2 já num leque grande de instaladores, que agora está confinado a alguns que dominam mais a tecnologia, não é? Eu penso que na vitrine individual deve ser um bocadinho difícil. Não é? Eu não estava a falar nisso. Habitação, por exemplo, é para habitação? Edifício de serviços. É assim, o que eu vejo é, precisamente devido ao aquecimento, no outro dia até me estava a falar que, por exemplo, um supermercado que esteja ao lado de um ginásio, e o ginásio precisa de muito calor, digamos assim, por que não utilizar uma tecnologia de CO2 e vender, entre aspas, esta energia ao ginásio que está ao lado? Ou num edifício também vender ao aquecimento? Sim, sem dúvida que é possível, não é? Portanto, com as corretas instalações em termos de ar-condicionado, portanto, esta experiência de Portimão foi CO2 direto, o normal que vemos é arrefecimento de água ou aquecimento de água, o CO2 provocar o arrefecimento ou aquecimento de água e utilizarmos a água no sistema de ar-condicionado, com ventilador ou convetores. Esta primeira experiência de levar o CO2 direto, claro, é uma experiência, mas quem sabe, não é? Poder também utilizar em edifícios, claro, sempre com o apoio de refrigeração. Eu penso que tinha que haver uma refrigeração, tipo um hotel, por exemplo, um hotel que tem as suas câmaras frigoríficas, a sua cozinha, e depois, aproveitar o calor também para o aquecimento dos quartos ou das zonas comuns, não é? Sim, penso que poderá ser e houve outra coisa que eu fiquei assim, passou-me ao largo, que eu não percebi. Os painéis adiabáticos que foram nessa instalação não têm nada a ver com o CO2, ou tem? Não, naquilo foi, portanto, o que é que permite? Foi, se me perguntar, era necessário? Penso que não é? Mas o cliente final, um painel adiabático num gas cooler, permite sensivelmente, a ideia que eu tenho, é a redução de 5 graus nas temperaturas. Isto é, se eu tenho uma temperatura ambiente de cerca de 30 graus, se eu meter um painel adiabático com água, né? Se é um painel adiabático com água, depende depois dos painéis, consigo ter menos 5 graus no ar que arrefece o condensador.
Portanto, como vimos no CO2, quanto mais pressões mais baixas, melhor o rendimento. Portanto, esta ideia do painel diabático é para melhorar o rendimento da instalação. Não é? Claro que tem que ser pensado, olha, quanto consumo de água, quanto é que é o custo do painel diabático. Portanto, eu sou favorável sempre à máxima eficiência possível. Portanto, isso é uma melhoria na eficiência, não é? Agora tem o seu custo e tem... Portanto, eu tenho a ideia do painel diabático, se calhar há mais expertos do que eu aqui nesta reunião, nesta sessão, mas mais ou menos 5 graus consegue-se sempre, digamos assim, de temperatura, antes e depois do painel. Não é? Bem, Paulo Monteiro, obrigadíssimo pela excelente apresentação, teve tudo o que era necessário, foi explícita e, como diz o Luís Neto, há perguntas que ficam no ar e se houver algumas, agradecia que respondesse. E da parte da FIAC, agradecemos imenso a si, a Adam Foss e a todos os sócios beneméritos que patrocinam, como disse a Odete, estes nossos encontros e esperamos por vocês em setembro para os novas sessões que vamos fazer, também baseadas em temas antigos como outros que virão a ser disputados e por isso agradecer a todos e em especial ao orador, ao Paulo Monteiro. Obrigadíssimo, boa tarde. Obrigado, uma boa tarde a todos. Então. Boa tarde.